toda a diferença esse olhar, que eu posso falar assim, do especialista, de alguém que sabe o que ela tem que analisar em você. Não tá ali para te julgar, tá ali para tentar te ajudar. É até a próxima pergunta, pergunta 8. O escutar sem julgamento, o acolher. Por que que difere tanto da conversa com um amigo ou um familiar? Por que que... é só eu conversar com um amigo. Claro que conversar com um amigo, eu ouvi falar assim, que você conversar com um amigo, brincar com um cachorro, com um gato, não sei, andar de bicicleta, fazer uma caminhada é terapêutico, mas não é terapia, é uma coisa diferente. Então aí a pergunta seria nesse sentido, por que que tem diferença eu conversar com uma psicóloga, com um profissional, com um especialista, né, em terapia, e eu conversar com o meu marido, conversar com uma amiga? Por que que qual que é a diferença? O que tem a ver? Eu sei que tem muito a ver o acolher, o não julgar, mas aí você podia explanar para nós melhor, assim. Por que que é importante conversar com esses especialistas, às vezes, né? Dependendo da necessidade da vida da pessoa, claro. Então, o profissional de psicologia, a gente fala que a gente tem a escuta qualificada, né? A gente escuta realmente sem julgamento, sem aquele olhar, assim, às vezes, de repulsa, né? Dependendo do caso. Um olhar, assim, para realmente ajudar aquela pessoa a sair daquela condição, né? E outra, orientações, né? O profissional vai dar as orientações necessárias. Já uma conversa com um amigo, né? Às vezes vem cheia de julgamentos, de preconceito, né? E às vezes a orientação não vai ser para aquela pessoa, né? Então, assim, o profissional, ele tem essa escuta qualificada, que realmente ela vem totalmente sem julgamento, né? A gente está ali realmente para ouvir. Às vezes só o ouvir já ajuda a pessoa, né? Porque às vezes você vai contar para um amigo, mas aquele amigo não está interessado, né? Não está nem prestando, às vezes, atenção na sua conversa, né? Então, assim, o psicólogo não, ele está ali focado no que você trouxe, no que você está falando. Então, essa é a diferença. Aí tem todo aquele olhar, né, analítico, né, para realmente ajudar aquela pessoa em determinado caso, né? Então, essa é a diferença. Tem todo um estudo por trás, né? Não é só um ouvir, assim, sabe? Atenção ali. Travou aqui para mim, aí voltou. Tá travando. Voltou para você? Para mim voltou agora. Voltou. Tá travando, né? Tá um pouquinho, mas já voltou. O meu, né? Não sei. Voltou. Eu tô aparecendo? Voltou. Porque o meu tá bom a imagem. O meu tá um pouquinho tremido, mas tá aparecendo. Tá a voz, né? Tá bom. Então, eu estava tá bom agora. Comentando assim que você o psicólogo, as pessoas que estudam a parte da terapia, tem todo um estudo por trás, não é só um ouvir aleatório. Eu tô ouvindo, que nem seria um amigo, não tô desqualificando as amizades, é importante, como eu falei, né? Terapêutico, uma caminhada, brincar com seus bichinhos de estimação, mas um ouvir terapêutico, e às vezes você tá precisando de uma ajuda, e uma coisinha ali que ele, como posso falar? Uma mudança ali que ele tá vendo que vai te ajudar e ele vai te dar o caminho para conseguir fazer essa mudança, vai fazer total diferença na sua vida toda. Então, tipo, por isso que eu acredito que é muito importante, relevante e deveria se valorizar mais, porque é todo um estudo que vocês têm, né? Depois depois de experiência. Porque o psicólogo, ele vai analisar até a forma da pessoa sentar na cadeira, né? Sim. Deu uma travadinha. Aí, voltou. Sentar, a linguagem corporal, né? O tom de voz. Tem tudo isso que ajuda na análise, né, da pessoa. E tudo pro bem então, da pessoa, assim, não como um julgamento, que a pessoa possa pensar, nossa, tem que fazer assim, tá? Não, você tem que ser você e ele vai te ajudar a se encaminhar na melhor forma possível dentro das suas condições. Sim. Isso. Então, essa é a diferença, né? Uma grande diferença, né? Aí, a pergunta 9.
já vai mais assim para específico. Como eu falo aqui muito de depressão e ansiedade, que foi o que eu passei, né, mais forte, a ansiedade ainda tá pegando bastante, aí eu fiz uma pergunta bem específica e você vê o que dá para generalizar para responder, né? Ansiedade. Quando buscar ajuda, como saber se é patológica? E a 10. Depressão. Quando buscar ajuda? Sobre ansiedade e depressão, assim, que é o point agora, né? O mais falado, mas no fundo, assim, às vezes as pessoas nem entendem o que é ou o que não é. Se puder ajudar, quando que deve buscar ajuda, né? Que nem você falou também, não esperar demais. O que é esse não esperar demais? Se puder explanar pra gente, vai ser legal. A ansiedade, ela está considerada o mal do século, né? A ansiedade, ainda mais pós-pandemia, né? As pessoas, as crianças estão muito ansiosas, né? Então, assim, a ansiedade, eu falo que hoje em dia ela está bem maior que a depressão. E o excesso de ansiedade gera depressão, né? Então, assim, a ansiedade, quando você vai buscar ajuda, quando você, igual eu falei no começo lá, quando você começar a ver que os sintomas estão te prejudicando, né? No seu dia a dia, na sua rotina, nos seus relacionamentos, no trabalho, né? Principalmente sintomas psicológicos, né? Que vêm junto com os físicos, né? Físico seria o quê? Taquicardia, achar que está morrendo, aquela falta de ar, suor excessivo, tremores nas mãos, tremer o olho, sabe quando começa a tremer? Do nada. Do nada, desconforto abdominal, né? Aquela sensação psicológica, medo de que vai acontecer o pior, ficar com aqueles pensamentos recorrentes que vai acontecer o pior, aquela sensação de que vai desmaiar a qualquer momento. Tudo isso são sintomas da ansiedade. Se você tem de 3 a mais sintomas desses, você tem que ficar de olho, né? Sim. Porque realmente já é algo que o seu corpo está dando um sinal, né? Aquela sensação assim de pensamento acelerado, que você começa a pensar, e que acaba, principalmente à noite, na hora de dormir, né? Aquela insônia. Na hora de dormir, vem aquele monte de pensamento e você não consegue dormir, né? De tanta coisa que você fica pensando. Então, assim, tudo sintomas de ansiedade, né? Então, assim, quando começa a vir essas coisas, né? Você começa já a pensar, eu não estou dando conta, então eu já vou buscar uma ajuda antes que isso se agrave, se torne algo mais intenso, né? Então, começou a sentir um desses sintomas, assim, com mais frequência, assim, uns 3 meses seguidos, assim, é bem preocupante já. Sim. Se você sentir muito esses observar, sintomas. né? Eu falo muito que é autoobservação, porque as pessoas vai deixando passar, quando vê já tá explodindo, né? Já tá num nível de depressão, porque a ansiedade também, ela tem vários outros que vêm junto, né? Pode vir o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, ai, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, sim, né? Ou síndrome do pânico que fala. Então aí já são coisas mais graves. Por quê? Porque não tratou antes, né? Vai Então ficando isso mais difícil, né? vai ficando mais difícil. Quanto mais você vai deixando, pior. E a mesma coisa a depressão também. A depressão, aquela tristeza recorrente, aquela melancolia, aquela vontade de morrer, né? De não tomar banho, de não sair de casa, né? Tudo isso também é um sintoma de depressão, né? Você deixar de cuidar de você mesma, a autoestima baixa, né? De um tanto, não tem ânimo para nada, não tem vontade de trabalhar. Isso tudo também já é sinal de depressão. Isso, só um comentário que a Cristiane Baiotto perguntou se a gente poderia falar qual a diferença, assim, mais significativa, né, de ansiedade e depressão, porque parece que se mistura, que nem o meu diagnóstico foi misto de depressão e ansiedade, aí você meio que não sabe exatamente, se der para dar um feeling, assim, o que seria a maior diferença para ajudar a gente a entender? A ansiedade é mais sintomas, assim, não são tão sintomas melancólicos, assim, né? São sintomas tanto de tristeza, né? A ansiedade não, a depressão, né?
A depressão. São mais É, a ansiedade. melancólicos. Né? Ah, É, não são. a A ansiedade. depressão não é tão melancólico, né? Porque, assim, só pegando um gancho, a da ansiedade, eu sinto que quando eu tava bem, aí seria esse negócio da aceleração. Eu até lembrei que você falou dos pensamentos. O principal, assim, que eu vejo, que incomoda. Que até você falou, não lembro, eu queria, se depois você lembrar, contar pra gente. Você falou do copo d'água que eu tinha que, não sei se era se desligar ou sossegar um pouco a cabeça, porque eu gosto de estudar, e daí eu queria estudar, e queria trabalhar, e queria fazer um monte de coisa. E daí, se eu não fico quieta, é como se o copo tá cheio de areia mexendo, você não consegue ver. Aí não lembro se era para ficar quieta ou me Isso, organizar para... Até na engenharia a gente estuda, sedimentar essa areia, assim, não lembro agora. separar, né? É, e aí ficar mais nítido, mais claro. Depois, se puder dar um exemplo, eu sei que tem a ver com a ansiedade. A gente tá mais naquela euforia. E outra coisa Sim. que eu percebo, assim, principalmente hoje em dia, a gente tem que ter. Pelo menos, eu acredito que todo mundo já passou por isso, né? Então, eu ficava desesperada para estudar para concurso, para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu preciso de dinheiro. Ai, meu esposo, eu tô achando que não tá ganhando tão bem, então eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, eu tenho. Eu ficava ficando doida. Eu estudava música, trabalhava, estudava para concurso. Aí eu tinha uma casa, era casada, eu tenho que limpar a casa, fazer as coisas. E depois eu fiquei sozinha no serviço e eu achava que era normal. Não, a gente tem que fazer acontecer. Tipo assim, exagerava, né? Claro, aí depois eu fiquei tão depressiva que eu não queria mais fazer nada. Assim, eu percebo muito essa Sim. dinâmica, a depressão parece estar mais devagar e a ansiedade você tá naquela luta, assim, mas eu não sei se é É, sempre luta, né? Ou fuga, luta ou fuga que eles falam, que é o medo e tal. sim, a ansiedade realmente ela acelera muito a gente, né? Você, Cris, isso é ansiedade. Correria, É, desespero. você fica muito acelerado, né? Realmente você não consegue parar a sua mente, né? A questão do copo d'água lá é realmente isso, né? Porque quando você põe areia no copo d'água e mexe, né? Tá tudo turvo, você não enxerga nada, não enxerga uma saída. Você para de mexer, né? Aquela água, a areia vai baixar e vai ficar mais clara aquela água, né? Então a gente fala isso, quando você desacelera seus pensamentos, você começa a ver as soluções, começa a ver a luz no final do túnel, né? E na Sim. depressão isso é mais difícil, porque na depressão você tá mais a gente fala com instinto de morte, né? Tá mais aguçado. A gente tem instinto de vida e instinto de morte. Ver Então na cor. depressão, hã? Na depressão eu não via cor nenhuma. Você não vê. Assim, É, lavar uma louça, eu tava de licença, então eu tava descansada, né? Fiquei afastada 45 dias. Mas parece que lavar aquela louça era uma angústia, uma dificuldade, assim, 3, 4 dias às vezes seguido, mal. E toda semana, como você falou, né? Passa de 2 semanas o sintoma. Aí tem dias que tá mais animadinho, mas não é um ânimo, assim. Pensa, lavar uma louça é uma coisa tão não, simples. E daí, pra mim, parecia difícil, difícil. Aí você se sente sozinho, porque... E hoje eu vejo, assim, que não é maldade. Às vezes, nossos amigos, as pessoas, principalmente que não passaram por isso, e eles têm a vida deles, né? Pra cuidar, não vai ficar cuidando de você. Por isso que é interessante ter o terapeuta, ter alguém ali específico pra te olhar, né? E aí eles não falavam comigo, eu já ficava mal, nossa, ninguém fala comigo, eu já ficava muito triste. Mas hoje eu vejo assim que não dá pra pessoa ficar falando com você todo dia. É normal, né? Claro que tem aqueles que são mais próximos, ou como eu falei, que nem eu já passei, daí eu consigo entender um pouquinho mais. Não é igual, não tô comparando as dores de ninguém, mas assim, parece que você entende mais, né? Que aquela pessoa não tá podendo ficar muito sozinha. Mas, nossa, eu ficava mal. Eu quero dizer assim, a pessoa não me falava um oi num dia, eu achava que ninguém mais me amava. Acabou a vida, acabou tudo. Essa era a depressão. Agora, quando tava na ansiedade, era aquela loucura, assim. Parece que, igual o povo fala, 24 horas parece que era pouco. Nossa, hoje com a meditação, o mindfulness, pra mim tá ótimo 24 horas. Claro que eu tô desempregada, claro que eu tô com tempo, né? Mas são escolhas. Eu escolhi dar um tempo pra minha cabeça. Aí a diferença é que eu não posso gastar, porque eu não tenho dinheiro. Entre isso, eu falo assim, tem tudo, tem escolhas, né, que você tem que fazer. Não tava valendo a pena lá. Mas eu acho que é isso. Acho que ficou sim. claro, né, Cris? Um pouquinho a diferença, né, dessa agitação e dessa A tranquilidade. depressão, ela tem um instinto mais, né, mais de morte, assim, mais, a pessoa fica Terrível. realmente mais para baixo. A ansiedade, a pessoa fica mais acelerada, né? Não é a que tem um instinto mais, assim, de vida, mas ela fica mais acelerada, e isso também gera depressão, né? Porque Sim. acaba que ficando sobrecarregada, né, de Uma tanta hora coisa, né? cansa. É um desgaste de energia total, né?
Sim, é muito terrível. Desnecessária. Energia desnecessária. Sim. Aí a 11 seria como ressignificar. Ressignificar, que eu ouço muito falar, o que significa na terapia? E se puder dar um exemplo do que é ressignificar alguma questão, né, na sua vida. Ressignificar você pegar algo ruim e você aprender algo com aquilo, né? A gente fala muito em ressignificar o passado, principalmente, porque no passado a gente teve muitos traumas, muitas coisas que realmente nos afetaram, mas é você voltar lá atrás, isso em terapia, e ver algo de bom, o que você aprendeu com aquilo, o que aquilo trouxe para sua vida, né? Hoje em dia que você aprendeu né, com o que aconteceu lá, mesmo que foi ruim. Então, esse ressignificar é muito importante. Quando eu ressignifico alguma coisa que me deixou mal, isso já não vai mais me fazer sofrer, né? Você vai lembrar daquilo, mas você não vai sofrer mais. Isso é ressignificar, lembrar sem sofrer. Sim. Essa eu falo que é a frase que mais representa, né, a ressignificação. Lembrar sem sofrer. Porque daí você acaba vendo aquilo de ruim como um aprendizado, algo que você tinha que passar para você se fortalecer como pessoa. Para Mesmo que tornar foi você a algo, outra, né, também. sim, mesmo que foi algo péssimo, terrível, mas no fundo depois a gente entende, eu tinha que passar por aquilo. Sim. E eu vejo assim que é muito importante, que nem como eu falei, como eu falo com bastante gente aqui sobre esse tema de depressão, ansiedade, e tem gente assim, tem alguns amigos que estão revoltados e tem outros que xingam tudo a depressão, é um câncer, é uma raiva. E eu vejo assim que esse olhar muito negativo com os acontecimentos da vida, seja depressão ou não, não faz a pessoa se transformar, ela fica só naquilo ali, naquela reclamação, naquela. Não tô falando que não tem momento que você vai ficar, que nem eu falei, né? Você fica muito triste, muito mal. Mas assim, tem gente que vive naquilo, só naquela raiva, naquele ódio, e eu percebo que parece que não ajuda em nada a pessoa sair do lugar. Então tem que tentar ir mudando aos poucos esse lugar, esse jeito de olhar, né? Até tem um vídeo que eu falei, mudando o olhar, assim, pra vida. Você tem que tentar mudar. Não, e que nem você falou, não é que vai ser uma coisa fácil, aí uma sessão você já faz um milagre com a varinha. Não. Vai ser, né? Vai ter Não. que insistir, mas eu acho que começa aí, tem que mudar esse olhar, desse ódio. É um ódio assim para as coisas. Eu não sei, eu sinto que as pessoas não saem do lugar. Se conversa com ela, é sempre a mesma conversa. Que a depressão é terrível, é difícil. Mas tem que tentar ver como sair disso e transformar isso numa coisa boa, de certo modo, né? Uhum. Eu até estava comentando com a Cris hoje, né? Tem gente que procura para pronto-socorro só, né? Vai uma sessão e pronto. Ou então vai uma sessão, depois de um mês volta. Ou quando realmente tá precisando de novo, volta. Então tem aquelas pessoas que não fazem psicoterapia. Elas vêm só para o pronto-socorro. Vêm só assim, quando realmente está quase morrendo, assim, de angústia, e vem, né? Funciona? Funciona, sim, no momento, mas vai voltar, né? E às vezes Então, pior. realmente, ela que está falando, é um processo diário, realmente. É um processo diário, que a gente tem que a sessão uma vez por semana, né? Mas você em casa, toda vez ficar, né? Lembrando do que tem que fazer, da forma que tem que pensar, né? O que tem que bloquear. Eles até falam, né? O Então, que vale é o depois também da sessão, é muito importante. Aquele sim, dia a porque dia do que continua, né? você está fazendo. Continua. Sim, Aham, muito importante. isso. E eu penso Uhum. assim, que eu não sei se que você acha, eu quero até que você faça sua opinião. Eu penso assim que é muito importante a tal da autorresponsabilidade. Mas eu não sei como que acha um equilíbrio aí, porque, por exemplo, quem tá com depressão muito mal mesmo, naqueles dias, até vi uma psiquiatra explicando, são os episódios depressivos que a pessoa passa. É difícil falar de autorresponsabilidade, né? Às vezes a pessoa não tá bem, não vai conseguir agir, se transformar. Mas eu penso, sempre falo, tem até uma moça, não sei se ela vai ligar de falar, é Isa o nome dela, ela fala assim que adolescente trata a depressão, diz que desde os 9, toma vários remédios, e ela falou assim,
Aí ela posta, eu conversei com ela, né? Muita coisa assim, como eu vou falar? Coisa feia, tipo, como eu posso falar? De morte mesmo, sabe? Eu não sei se pode falar essa palavra, de suicídio, essas coisas. E falei assim, mas quando você tá Ideações bem. suicidas. Isso, eu falei, quando você tá bem, quando ela tá bem, né? Ela fica vendo esses conteúdos negativos, vou falar assim, não sei como me explicar. E aí eu falei, quando você tá bem, era interessante você procurar coisas boas pra você ver. Não ficar atrás de noticiários, de notícias negativas, desses negócios de gente que tá mal, né? Assim, dela fica olhando, 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 e quando ela tá mal, ela fica mais mal ainda. Então eu falei assim que eu quero dizer assim que essa seria uma coisa importante, a pessoa ir atrás de coisas boas. Não que ela vai estar sempre conseguindo, mas ir tentando mudar isso aos poucos. Porque daí quando ela tá bem, ela olha coisa ruim. E quando ela fica ruim, é claro que ela vai se afundar mais naquilo, né? Eu acho que é muito importante, que nem ela falou, esse processo, você vai ter que ir evoluindo, mudando a sua mente aos pouquinhos. Não é fácil, mas é possível. O que está acontecendo muito, que eu vejo, os adolescentes mesmo que eu atendo, que estão meio depressivos, assim, né, com sinais de depressão, eles assistem aqueles mangás? É um Animes, desenho, né? animes. Anime. Animes, não é anime. Mangá é a revistinha, é os animes. E são super depressivos esses animes. É umas histórias assim que você chora. E eles assistem, Adoro. ficam muito mal. E eles adoram esses animes. Aí, olha, a maioria dos meus adolescentes, tudo assiste esses animes. E estão ficando, né, assim, parece que eles se incorporam naquela história daquele anime. E assim, eu falo, pare de assistir, né, por um tempo, né, ou assiste anime mais. Tem uns outros tipos de animes. Então, assim, assiste anime mais engraçado, de ação, mas Sim. não esses depressivos, porque as histórias são muito tristes mesmo. Teve um paciente que me relatou um anime que ele chorou na sessão de me relatar a história do anime. Então, só de Então, lembrar. assim, só de lembrar, o que assiste, eu vejo que influencia sim, né? Tem toda uma energia por trás disso. Sim. Então, eu falo, se você tá na bad, você vai querer escutar música depressiva, né? Música triste, né? Música que faz chorar, né? Então, assim, tem que ser o contrário, tem que escutar a música que vai fazer você se sentir melhor, que vai fazer você lembrar bons momentos, né? Ah, eu tô ruim, vou assistir um filme de comédia, eu não vou assistir um filme de, de, de terror ou de romance, daqueles melancólicos, né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso também, influencia. Sim, E eu muito. vejo que os adolescentes, infelizmente, estão sendo bem influenciados por esses animes. São animes coreanos, se eu não me engano. Está sendo bastante influenciado. Eu Tanto percebo que começam a se automutilar, tudo se assim, automutilando. Então, ó, assim, é triste, assim. uma triste realidade, né? É como, eu sinto que é como se tá sustentando a doença dele. Como que eu posso falar? Esses hábitos deles, negativos, tá sustentando, tá fazendo crescer, evoluir a doença. Crescer, evoluir, assim, a dor deles, né? Vamos dizer. Parece que é um sustento, por isso que tem que, vamos dizer, fazer essa dor passar fome. Fazer essa angústia, Sim. né? Não sei se ficou legal a metáfora, assim, para explicar. Mas interessante, eu não sabia desse anime, vou até dar uma olhada para descobrir mais. Dá uma olhada. Mas eu vou chorar, Elza, porque eu tô muito chorando. mas depende do seu estado emocional, vai te Eu afetar. também, é só para conhecer mesmo, para